Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do volante Hudson. O Hudson que foi no programa do Nicola nessa última terça-feira e falou sobre alguns assuntos importantes, tá? Até recomendo você dar uma olhada nessa live lá depois. E um desses ele foi perguntado sobre alguns times, onde na live alguns torcedores estavam perguntando se ele já tinha sido consultado, teve conversas nesse ano com algumas equipes, e o Nicola perguntou se ele já teve conversas com Cruzeiro, com Bahia ou com Fortaleza, e ele confirmou que teve sim conversas com uma dessas equipes, não revelou qual, mas eu já até falei aqui pra vocês que o Cruzeiro já tinha interesse, no caso, foi especulado que no início dessa temporada o Luxemburgo, no caso da final da temporada passada, o Alexandre Matos, o Luxemburgo e tudo mais, tinha interesse na vinda do Hudson aqui para o Cruzeiro. Pelo que parece, não teve proposta oficial. O Hudson, que está totalmente livre no mercado, jogador de 34 anos de idade, que eu diria que é até muito difícil imaginar o Ronaldo trazendo ele por conta da questão financeira. Não seria um jogador barato para ganhar 80 mil por mês, muito pelo contrário. Eu acho que o Hudson, se chegasse, seria para ser um dos maiores salários do time. Tem seus 34 anos de idade e está voltando de lesão. Óbvio que se ele fosse contratado, já está totalmente recuperado. Acho que no máximo 2, 3 semanas já estaria em excelentes condições para fazer sua reestreia pelo Cruzeiro, que eu achava e ainda acho uma boa opção, mas para um setor que o Cruzeiro já tem várias opções, como volante, por exemplo. O Cruzeiro já está cheio de opções no mercado e por conta disso eu vejo a possibilidade hoje do Hudson ser contratado bem baixa. Ele que na temporada passada estava pelo Fluminense, sofreu com várias lesões, fez apenas 4 partidas, em 2020 foi o último ano dele bem, jogou como titular, foi muito bem, 43 jogos pelo Fluminense, 1 gol e 3 assistências. Passagem dele aqui pelo Cruzeiro em 2017, emprestado pelo São Paulo, 38 jogos, 3 gols e 1 assistência. Gol mais marcante dele na semifinal contra o Grêmio, na Copa do Brasil. É um cara que tem uma identificação muito forte com a torcida, jogador aí que está livre no mercado. Eu quero que você deixe aqui nos comentários, você acha que compensaria o Cruzeiro pagar a vinda do jogador, sei lá, para receber um salário acima da média e para uma posição que o Cruzeiro já tem muitas opções, ou não? Estou curioso para saber a sua opinião aqui nos comentários. Deixa aqui que eu vou ler todas as suas respostas. E até quando saiu essa especulação do atacante Zeca, que pertence ao Mirassol, eu falei para vocês que a chance dele chegar no Cruzeiro com o Edu e o Thiago era 0. E até mesmo eu falei que se o Cruzeiro estava sendo especulado, possivelmente já tinha negociações com o Thiago, e foi o que acabou acontecendo. Então agora nessa situação eu vejo que o nome dele passa a ser muito mais plausível e faz muito mais sentido imaginar o Zeca aqui no Cruzeiro. É um cara que realmente está tendo uma excelente campanha lá pelo Mirassol nesse ano, 8 partidas e 5 gols marcados, é o atual artilheiro do Campeonato Paulista nesse início de temporada. É um jogador que tem 24 anos de idade, então não é extremamente jovem, com potencial de revenda, como por exemplo era o Thiago. E quantos, por exemplo, o Mirassol gostaria de pedir pelo jogador? Eu não acho que compensaria. O Cruzeiro vendeu o Thiago por 3 milhões e 800 e vai lá contratar o Zeca por 3 milhões, 2 milhões. Eu acho que não compensaria de forma alguma, porque senão seria melhor ter mantido o Thiago por aqui. Falando em relação ao Zeca, vale lembrar que ele tem contrato com o Mirassol até dezembro de 2024, e antes disso ele já tinha passado por alguns outros times, como por exemplo no Bahia e no Vitória, no caso na categoria de base. Jogou no Boa Vista de Portugal lá em 2019 pelo Boa Vista B, inclusive marcou 13 gols pela essa equipe portuguesa. Depois teve uma passagem na base do Goiás e no profissional, onde por lá no final de 2019 e o início de 2020 ele fez apenas 6 partidas. E ano passado até que foi uma temporada um pouco melhor para ele. Começou jogando pelo Oeste, 27 jogos, 4 gols. Depois no Londrina na reta final, no caso da Série B, onde teve até que números interessantes, 10 partidas, 4 gols, 3 assistências. Atacante de 1,90 m. Quero que esteja aqui nos comentários se você acha que ele seria um reserva, ideal, que daria conta do recado, já que possivelmente o Edu deve ser o titular no decorrer dessa temporada. Dando sequência nesse vídeo, quero falar também sobre o Renato Kaiser, onde ele foi negociado, e eu até no dia trouxe aqui para vocês a informação de que o Fortaleza acabou comprando ele do Atlético Paranaense por 10 milhões e 800 mil reais. E até alguns de vocês me perguntaram se o Cruzeiro teria direito a um percentual nessa negociação ou não. E eu falei que não, porque o Cruzeiro não tinha, no caso, mantido um percentual quando negociou ele junto ao Atlético Paranaense. Vocês vão lembrar que o Cruzeiro emprestou ele para o Atlético Goiano, estava indo muito bem, e como faltava menos do que 6 meses para acabar o vínculo, a equipe do Atlético acabou mandando uma proposta de 5 milhões de reais, e o Cruzeiro aceitou porque não tinha muito o que fazer, e vendeu 70% dos seus direitos econômicos lá em 2020. Então ele foi negociado agora, não era de se esperar que o Cruzeiro teria algum percentual,
mas acabei esquecendo do mecanismo de solidariedade. O Renato Kaiser, que não é jovem, né, já tem seus 26 anos, mas ele chegou aqui no Cruzeiro vindo do Tupi, quando ele tinha acabado de completar 22 anos. Ele completou o 23º aniversário dele aqui no Cruzeiro lá em 2019, e agora com esse mecanismo de solidariedade da FIFA, dos 22 aos 23 anos, o clube formador recebe algo próximo de 0,5% da negociação. Não sabemos se vai ser esse valor exato, mas pode ser algo em torno disso. Enfim, se o Cruzeiro tiver direito a 0,50% dessa negociação, 0,5% do valor de 10 milhões e 800 mil reais, isso dá apenas 50 mil. Então é um valor bem baixo, não é de se esperar que tenha uma grande repercussão em relação a isso, mas é interessante porque esse valor aí pode ajudar com alguma outra coisa, e se o Cruzeiro até mesmo ficar deixando para trás esses valores, como foi nos últimos anos, o Cruzeiro, a equipe do Sérgio Rodrigues ainda fez um levantamento, tinha mais do que 6 milhões de reais só para receber dessas negociações se o Cruzeiro não estava indo atrás e tinha sim um direito. Então, mais um percentual interessante de 0,5% dessa negociação do Renato Kaiser. Vale lembrar que ele já tem seus 26 anos de idade e até que foi bem na última temporada, principalmente pela equipe do Atlético Paranaense, 53 jogos, 12 gols, 3 assistências, foi vendido por 10 milhões e 800 mil reais e saiu muito também porque no Fortaleza ele vai ter a oportunidade de ganhar bem mais e deve ser um dos grandes protagonistas desse time que vai disputar a Libertadores em 2022. Sobre alguns jogadores, para vocês, o primeiro que eu quero falar aqui é sobre o meia Marcos Antônio, esse que tem 21 anos de idade, é um cara muito promissor, eu acho um excelente nome, apesar de que, sem dúvidas, vai ter vários times de olho na sua conotação. O Marco Antônio, que tem 21 anos de idade, nessa última temporada, 28 jogos, 3 gols, 1 assistência, meia central, um meia ofensivo de apenas 1,66 m, temporada retrasada também, 33 jogos, 2 gols, 2 assistências, surgiu muito bem na base do Atlético Paranaense aqui no Brasil, depois de jogar no Estoril Praia de Portugal, está 4 anos na equipe. Quero falar também com vocês sobre o lateral direito Dodô, acho que vocês lembram dele, surgiu muito bem no Curitiba, depois de jogar, passou um tempo na equipe do Shakhtar, depois no Vitória de Portugal, e está as últimas 3 temporadas sendo titular absoluto, lateral direito de 23 anos de idade, nesse último ano já fez 26 jogos, 4 assistências, são 2 jogadores muito jovens, muito promissores, e por isso eu acho que seria um pouco complicado pensar na sua conotação, porque tanto o Dodô quanto o Marcos Antônio tem muito mercado ainda no futebol europeu, sem considerar outros jogadores, igual eu falei para vocês, o Pedrinho e tudo mais, David Neres, totalmente descartado, né? Nem vou ficar citando o nome desses jogadores, porque na realidade financeira do Cruzeiro hoje seria bem inviável. E agora temos 2 outros que eu acho que poderia ser uma boa, principalmente esse que eu vou falar agora, que é no caso do Júnior Moraes, de 34 anos de idade, ele que é centroavante, tem contrato até dezembro agora com o Shakhtar, e nesse ano foi um jogo, uma partida. Temporada passada, 25 jogos, 9 gols marcados, tá recuperando seu ritmo, mas para você ter uma ideia, nos últimos anos que ele teve na equipe do Shakhtar, em 2018, 2019 e em 2019 e 2020, ele estava com uma média de 26 gols por temporada. Foi assim em 2 anos consecutivos, uma média de 40 partidas, 26 gols e 10 assistências. Então é um craque, um cara muito bom mesmo. Foi especulado em alguns outros times do futebol brasileiro no final do ano passado, no final de 2020. Como por exemplo no Atlético Paranaense, que acabou não tendo negócio. Acho que o Júnior Moraes aí, quem sabe para ser um reserva do Edu, seria uma boa opção, né? Vamos ver aí como que vai ficar a situação. Dentro dos jogadores brasileiros, ele é o mais complicado, justamente por ele ter nacionalidade do país, então seria muito complicado para ele deixar o país agora. Vamos ver como vai ficar a situação do Júnior Moraes e torcer para todos, né, os jogadores aí brasileiros que estão atualmente no território, que possam dar certo, né, eles deixar, e quem sabe até essa situação não resolva o mais rápido possível. Tem o último jogador desse vídeo, que é bem conhecido, acho que é o mais conhecido aqui dessa lista, que é o meia Patrick, Alan Patrick, de 30 anos de idade, fez muito sucesso quando jogou pelo Flamengo, pelo Palmeiras, enfim, tá lá na equipe do Shakhtar desde 2016, 2017 e tem tido bons números, tá? Eu até pensava que ele não estava jogando com frequência, muito pelo contrário, nessa temporada 20 jogos, 4 gols e 6 assistências. Temporada passada 32 partidas, 5 gols, 9 assistências. Enfim, quero que você deixe aqui nos comentários quem dessa lista você acha que poderia ser uma boa opção e também alguns outros jogadores aí que você conhece que poderia ser viável, né, aqui pro Cruzeiro. Enfim, tô curioso para saber a sua opinião aqui embaixo e torcer, né, pros familiares, pros jogadores que dê tudo certo. Quem sabe eles não consigam essa rescisão de contrato, deixem a Ucrânia o mais rápido possível, que seria o melhor para todo mundo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês.